Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil, podcast da Unipol. E eu estou aqui com um parceiro, alguém que apostou também no projeto da Unipol, na pós-graduação, que é o Gustavo Carvalho, da editora Grifos, que também é operador. Você Sim. é guarda municipal? Guarda do Rio de Janeiro. Guarda do Rio de Janeiro. Operador de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, com carreira na Guarda Municipal, experiência em inteligência, operações e gestão. É fundador e publisher da editora Grifos, é uma das principais editoras hoje na área de defesa, segurança pública, polícia. Pós-graduado em gestão empresarial e especialista em inteligência com certificações nacionais e internacionais. Tem tido também um trabalho importante nos grandes eventos, enfim, até numa das revistas aqui que ele vai apresentar, você vai apresentar apoio da COP e também a gente vai comentar um pouco desse trabalho em rede social que você tem feito. E, bom, Gustavo, fala um pouco da sua trajetória. A gente se conheceu na ESG, Sim, um laboratório. exatamente. É porque eu estava mais próximo, um laboratório que eu ajudei a constituir. A construir, exatamente. E várias discussões, e a gente se conheceu, começamos a conversar. Desde então, muita coisa aconteceu. E me diz um pouco da sua trajetória na segurança pública e depois a gente vai trabalhar um pouco melhor aqui sobre a Grifos. Né? Sim. Mesmo não parecendo, né? Mesmo eu parecendo tão jovem assim, esse ano eu fiz 20 anos de segurança nacional e segurança pública. Eu sou praça de 2005, entrei para o Exército, fui sargento em 2007 e percorri lá 8 anos. E quando eu saí de lá, eu já fui direto para a Guarda Municipal. E na Guarda Municipal, eu fui designado para exercer algumas funções. Dentre elas, eu fui direto para o serviço de inteligência da Guarda. E logo depois do serviço de inteligência, porque era algo que eu já exercia no Exército, eu fui convidado para ir para a secretaria. E dentro da Secretaria de Ordem Pública, eu passei algumas funções lá, desde chefe de inteligência da secretaria, participei do projeto da criação do projeto BRT e também participei sendo coordenador das operações da Subsecretaria de Operações, né, que fica dentro do guarda-chuva da secretaria. Então, de uma maneira bem curta, nesses 20 anos, foi todo esse processo que eu vim exercendo, concomitantemente, um pouco da carreira também na segurança privada, né? Fui fazendo as duas pontas ao mesmo tempo, até que em 2019 surgiu a ideia da criação, que é o primeiro produto que a gente vai falar mais à frente, que é da revista, justamente para poder elucidar e trazer um pouco mais de conhecimento para o operador que está na ponta, que é tão carente disso, né? Sim. A gente vê hoje o operador tendo pouco acesso, quase que nenhum, à literatura. Hoje, graças a Deus, vem crescendo cada vez mais. Então, a ideia foi justamente essa. Se irmana naquilo que a gente está fazendo também, eleva o nível, traz algo que fica, né? Porque livro fica, revista fica. Exatamente. As pessoas podem voltar, é uma marca, né? E dá uma autoridade para o autor, para aquilo que está sendo pesquisado, desenvolvido. Acho que a gente tem muito essa preocupação. Sim. Também no âmbito do Instituto Arrecife, começou a produzir relatórios, reports, né, que são... E também tem uma destreza que eu acho que vocês acabam fazendo, sair de algo que seja eminentemente acadêmico, exatamente, que é uma coisa mais pesada, que tem a sua importância, o seu nível, mas muitas vezes se distancia para algo que possa ser legível por um operador e também se transformado em base para uma inovação, para uma nova tecnologia, para um novo modo de fazer as coisas. Eu acho que isso eu pelo menos vejo na revista e no que a editora faz, o que você tem feito. Então, agora, é interessante, eu vou voltar depois dessa parte do município, que é importante a gente tocar, principalmente nesses momentos mais críticos. Mas a gente estava conversando até sobre algumas ideias suas sobre guerra informacional, a referência que a gente tem no Visacro, né? Por exemplo, né, vocês publicaram o último livro dele, que é o Massacre. Dele. E, de fato, esse tema da guerra informacional é algo fundamental para entrar no campo de batalha da segurança pública hoje. Hoje é o que a gente vive no dia a dia, né? Eu costumo dizer o seguinte, que na guerra do combate
frente a frente mesmo, não tem como o criminoso ganhar. Não tem. Contra a força não há resistência, né? A força do Estado é muito maior do que a força criminal. Mas nós estamos perdendo e muito, que é justamente na guerra da informação, o que está sendo denominado agora da narcocultura. Eles estão fazendo exatamente, como eu dou o exemplo, dos gregos e os romanos. Os romanos ganhavam poderio bélico, não tinha como comparar. Só que os gregos, eles dominaram os romanos através da cultura. Mesmo de dentro, eles foram mudando tudo que acontecia através da cultura. E está acontecendo isso aqui no Brasil. E não é só no Brasil, né? Isso é uma vertente internacional. A gente consegue pegar vários exemplos que, mesmo sem nós percebermos que nós estamos sendo dominados, isso acontece. Exemplo que a gente dá assim, ó, cinema. Claro. Hoje, sem a gente perceber, nós somos acometidos por alguns filmes que no final nós nos pegamos torcendo pelo o que antigamente era o vilão. E a gente cita vários exemplos como Velozes e Furiosos, como Malévola, que eles tentam colocar tudo numa zona cinza em que ninguém é tão bom para ser um mocinho e ninguém é tão ruim para ser um vilão. Então, quando você entra nessa zona cinza, fica muito difícil para a opinião pública julgar o que é o certo e errado. Claro. Não, isso que você falou da vitória, né, como a gente falou ali do Visaco, também professor aqui da Unipol, nesse livro Guerra na Era da Informação, esse clássico, quando ele menciona os casos dos americanos no Vietnã, e mesmo de Portugal nas ex-colônias, né? Ambos não perderam, na verdade. Ao contrário do que muita gente pensa, os americanos não perderam uma batalha no terreno de operações. No entanto, a pressão que houve, né, das passeatas nos Estados Unidos, a pressão internacional, todo o movimento de mídia, foi um massacre e gerou, né, toda uma consequência ali de uma hipersensibilização nas Forças Armadas, e aquilo ali derrubou, na verdade, o poderio americano, de certa maneira. E, Amir, é tudo muito intencional. Nesse último livro do Visacro, ele relata que é o massacre, ele relata justamente sobre o Vietnã, como o Vietnã perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos, e não no teatro de operações que era lá no Vietnã. Porque... venceu a guerra dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos. Não, tinha falado do Vietnã. Então, os Estados Unidos perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Ele perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos, e lá no teatro de operações, que era no Vietnã, eles estavam ganhando. Só que o que importa para a sua nação é a visão que aquele combate é feito no âmbito doméstico. Porque o que foi muito batido lá, né, é que nenhuma família queria ver os seus jovens morrendo na guerra. Então, quando é levantado esse tipo de política, esse tipo de visão dentro do seu país, o seu país para de... Claro, guerra é ruim de qualquer jeito, né? Mas o seu país para de incentivar e dar força para o país para ele continuar combatendo, mesmo que ele estivesse lá ganhando. Então, isso a gente colocando em pequenas proporções para o que a gente vive hoje, e que é uma coisa muito ruim eu falar isso, mas parece que alguns veículos da nossa mídia tradicional hoje, eles são apêndices justamente dessa maneira de lidar, que eles acabam retirando qualquer autoridade das instituições policiais e dos seus agentes, desumanizando a atuação policial e humanizando de uma maneira exacerbada o criminoso. O criminoso é sempre uma vítima, um inocente, e é isso que eles colocam mesmo nas matérias. Às vezes o criminoso sendo taxado como inocente. Nós tivemos recentemente um caso desse que o jornal bateu como inocente, que ele foi morto pelo policial, só que ele tinha cometido um crime anteriormente. Então, isso para a opinião pública, até como falava o Walter Lippmann, é algo clássico, que permeia a mente da população, e aquilo ali acaba se tornando certo. E isso tudo ganha um impacto muito grande. Interessante você ter falado do Walter Lippmann, que é um dos grandes clássicos do marketing, da ciência política do século XX, e especialmente quando a gente vive sociedades de massa. Então,
o impacto disso é muito grande. Aí nascem as narcoculturas, a formação cultural. A gravidade disso é tão grande que a gente já, por exemplo, a narcocultura no México, que parte das músicas são patrocinadas pelos cartéis. Tem um podcast do ex-presidente da Sony, acho que é o Paulo Nobre, que é um português, né, que é radicado no Brasil, agora voltou para Portugal, mas ele foi presidente da Sony e ele faz uma declaração, eu conversei com ele depois, de muito impacto, sobre como os streamings estão sendo impulsionados hoje e muito pelo crime organizado para impulsionar certos artistas. Exatamente. Eles conseguem ter fazendas de robôs, e ele diz que já existe hoje fazenda de robôs no Brasil, pelo crime organizado. Ele ficou muito sensibilizado até com a repercussão da fala dele, eu reproduzo o que foi a repercussão, mas ele ficou muito impactado porque foi uma grande decepção no final da carreira ele perceber que a indústria fonográfica foi mais uma indústria capturada. Sim. E a indústria que gera cultura, né? E Ramiro, o que acontece? A cultura é uma junção de costumes, linguagens e símbolos. Essas três pontes formam a cultura. E o crime organizado entendeu de uma maneira muito habilidosa e inteligente de como fazer isso. Eu falo nomes porque são pessoas de mídia, então Sim. são conhecidos. Nós vemos hoje crianças e adolescentes que serão o nosso futuro, eles idolatrando alguns MCs. Exemplo, Oruan, Pose, que se você for ver realmente qual é o tipo de informação que eles estão dando para essas crianças, é justamente romantizando, colocando no pedestal a ação do crime. Você deu o exemplo do México, a gente até usa uma expressão que é mexicanização, né, de tudo. É justamente por causa disso. E eles estão fazendo aqui muito bem, de uma maneira que se nós não acordarmos para ontem, vai ser muito difícil de reverter. Nós presenciamos em aplicativos de convívio de pessoas, crianças chorando com a música que é feita por esses MCs. Nossa. E você vê que é um nível de emoção e de adesão, como aquilo ali eles colocam como sendo farol. Aquela cena da saída da prisão do Oruan é uma coisa assim assustadora. Do Pose, né? Que o Oruan subiu no ônibus, que foi feito todo aquele escarcéu. Aquilo ali foi assustador. É assustador. Eu não tinha dimensão do tamanho desse fenômeno. É muito impactante a gente usar esse termo, tá? Mas ali é a verdadeira expressão do idiota útil. Tá. Porque antes, eu não conseguia, e aí eu tô botando pessoalmente, eu não conseguia julgar se determinadas pessoas que têm aquele tipo de opinião, se eles realmente têm aquele tipo de opinião, ou se eles faziam aquilo com alguns vieses de ganho futuro ou até mesmo um ganho imediato. Hoje eu acredito que existe essa parte que tem um ganho futuro e um ganho imediato com isso tudo que está acontecendo. Sim. Mas a grande maioria não. A grande maioria é justamente a massa dominada pela opinião pública, que é quem está mexendo as cordas da marionete. Ou seja, essas pessoas não ganham nada com aquilo. Nada. Ao contrário. Ao contrário. Nós tivemos recentemente a situação que aconteceu em São Paulo, do policial que tomou um tiro no pescoço. Tá. E a gente via a menina que estava gravando... a fala dela, você vê que é justamente uma fala que vai diretamente para esse tipo de cultura que é implementada nessas pessoas. Ela trata... O policial estava fazendo uma abordagem, o rapaz estava armado, mas ela trata aquela situação ali como sendo o policial, o opressor, que ele não devia estar ali, e aquele rapaz ali, aquilo não tem nada demais. Só que isso é escalonado de uma tal maneira que até mesmo... as pessoas que não fazem parte daquele contexto, elas começam a ter o mesmo tipo de opinião. Por quê? Isso está em todos os lugares. Como eu te dei o exemplo, a gente tem Velozes e Furiosos, a gente tem... Não, e vai entrando também
a mídia ela vai gerando Sim. uma pressão Vai. que ela vai alterando a decisão jurídica, a opinião pública de forma geral. Sim. Eu não sei, né, se quem nos assiste acompanhou, se você viu aquela série sobre aquele jogador de beisebol americano que foi acusado de assassinar a esposa, e no fim, a série é muito interessante, acho que é uma série do Netflix, O.J. Simpson. Sim, sim. Você fica assim, numa tensão, Foi porque o que ou ele não, mostra ali, se foi ou não foi, É. porque ele tinha uma capacidade de mobilizar a mídia Sim. muito grande, ele conseguiu fazer isso. Então ele conseguiu se safar. Depois, como ele foi reincidente numa outra situação, abriu uma porteira. Olha, tem um ponto ali. Mas é um belo retrato. Eu me lembrei também de um outro caso. Claro, a gente pode trazer como é um problema, digamos assim, geral, civilizacional. A gente tem um nível, eu acho que mais profundo, mas, por exemplo, o caso do George Floyd nos Estados Unidos também, porque não é claro ali, havia dolo no policial, só que a pressão da mídia foi gerando uma noção de que não, o cara queria matar o... Tem um livro, eu não me recordo agora o nome da autora, é uma mulher que é War of Cop. Tá. Ah, sim. Que ela relata exatamente isso. É recente, então. A atuação da polícia depois do caso do Floyd, ela diminuiu e muito, porque o policial fica receoso de ter uma ação, e mesmo que aquela ação seja legal, tanto institucional como criminalmente, mas ele pode ser julgado pela mídia. Claro. Ele pode ser julgado pela opinião pública. E às vezes esse tipo de julgamento é muito maior do que o tribunal convencional. Ele perde a carreira, ele perde tudo, porque é feito um alarde. E isso são técnicas. É feito um alarde com uma hipérbole muito grande pela atuação dele. E depois, quando é comprovado, na grande maioria das vezes, que ele não foi o culpado pelaquela ação, é feito um eufemismo minúsculo ali, ó, para passar e ninguém perceber como repara o dano. Não tem como reparar. Nós temos muitos casos disso, que é uma condenação prévia, sem ter julgamento, sem nada, e não tem como reparar. Fugindo um pouco da segurança, tem um caso de uma família que eles foram acusados de pedofilia, eles tinham uma escola que eles faliram. Nossa. Não, o caso nosso aqui, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, que foi uma das estratégias... enfim, que grupos políticos utilizam para fazer bandeira, que é o caso Amarildo. Sim. O caso Amarildo, uma referência, inclusive, bibliográfica, é o livro do Major Ribas, do Jairo Ribas. Ele é a Operação Vaticano, o nome do livro. Eu fiz até uma resenha, uma obra importante para entender o que estava acontecendo ali. O cenário na época. Houve uma culpabilidade dele, inclusive ele ficou preso por um tempo, depois provou inocência. O próprio Major Santos, que é uma pessoa que fazia um trabalho fantástico, mas a pressão ali foi muito intensa. Utilizaram aquilo ali como um mote. E até hoje, na verdade, você teve muitas notícias condenando mediaticamente aqueles operadores. Sim. Mas você tem raras do caminho contrário. Eles foram inocentados, não foi isso que aconteceu? Foram reintegrados, enfim, não há. E as pessoas têm família, essas pessoas têm uma integridade. O que se vê, inclusive, em operadores, é um reconhecimento muito grande dessas pessoas. Quando a gente fala, conversa, né, às vezes privadamente, o próprio Major Santos é muito respeitado, né? Mas é um exemplo assim, que nos vem de alguém que pode ser massacrado e você não tem o caminho contrário. Não, e não existe. E às vezes o caminho contrário é uma nota muito minúscula pro que foi feito antes. Mas dentro disso, dentro da mesma vertente, dentro da própria mídia, existem dois tipos de ações do porquê que eles fazem isso, né? Do porquê que isso é feito. A primeira é muito mais financeira, não tem a ver com o ideológico, que é a notícia ruim vende mais. Claro. Nós temos psicologicamente uma tendência a consumir cada vez mais a notícia ruim. E isso já foi identificado pelo jornalismo desde a década de 20.
Quanto maior a notícia e mais problemática ela é, mais o jornal vende. Por quê? Nós temos sempre a esperança de, não, eu vou comprar o jornal porque essa notícia aqui foi ruim, mas de repente isso aqui vai mudar, vai vir uma notícia boa. Só que essa escalada da notícia ruim e os veículos percebendo que o ruim é o que vende, não tem mais o bom, não existe mais a notícia boa. Nós tivemos casos, tanto da área da segurança quanto na época que nós tivemos da pandemia, de jornalistas expressando, falando. Agora, infelizmente, vamos falar de notícia boa. Por causa disso, porque a notícia boa não vende. Mas nós temos também a outra vertente, que aí essa é um pouco mais ideológica e é muito mais intencional. Por quê, Ramiro? Se nós temos uma população que ela é afetuosa à força de segurança, fica muito mais difícil de eu dominar aquela população. Por quê? Porque eu não tenho o sistema repressor. Porque se a população tá junto da força de segurança e a força de segurança está junto da população, eu sendo quem domina, eu não consigo usar o Estado contra aquela população porque eles estão juntos. É Napoleão, é dividir para conquistar. Se eu crio uma fissura entre a população e a força de segurança e eles estão guerreando entre eles, fica muito mais fácil para mim, se eu tiver uma intenção escusa, de eu dominar aquela nação. E isso a gente vê se replicando em vários países e infelizmente é o que acontece muito aqui no Brasil. Com certeza. Nós vemos, a gente presencia matérias em grandes veículos que degradam completamente a força de segurança e cria no imaginário coletivo que a força de segurança é sempre o vilão, sendo que a gente sabe que é o inverso. Agora, em várias conversas aqui, né, personagens importantes em toda essa história, a gente conversa sobre isso, variavelmente cai no fenômeno do filme Tropa de Elite, em conquistas, às vezes até em curto espaço de tempo, né? Por exemplo, o Leonardo Novo também, professor aqui, né? Escritor, ele falou, olha, quando teve a ocupação do alemão, a gente viu em 3 meses criança que era orientada a não encostar em policial querendo tirar foto com golpe. Ou seja, é possível reconquistar. É possível. Agora, a pergunta que eu te faço é, como é que você enxerga na visão do policial? Isso ainda é latente, essa criação de uma visão negativa? Na realidade, o policial sabe que a maior parte da população não pensa necessariamente dessa maneira, tem uma camada de mídia muito forte, mas isso, às vezes, essa faceta cai, digamos assim. Como é que está na cabeça dos operadores? Ramiro, eu vou te falar assim, ó, de rua, o que acontece? Nós temos 3 populações, principalmente vou falar do Rio de Janeiro, nós temos 3 populações dentro do mesmo Rio de Janeiro. Nós temos o morador da comunidade, que foi completamente envolvido e permeado pelo aquele sistema, e ele acredita piamente que aquilo é o correto, porque às vezes... Ou que é o que é, né? É o que é, na verdade. Não, é justamente da necessidade. Eu tenho uma necessidade, quem supre minha necessidade? São esses caras pragmático, aqui. É pragmático. Eu preciso levar a minha mãe num hospital, ele que eu tava sem dinheiro pro gás, foi ele que arrumou meu gás, então é algo muito imediatista. Eu tenho uma necessidade, a minha necessidade é agora, e eu fui suprido por esses caras aqui. E eu não vejo, sendo morador de lá, nenhum outro tipo de instituição chegar para poder me dar confiança. Exatamente. Nós temos essa população no Rio de Janeiro, e aí nós vamos objetivamente pro oposto, mas o oposto mesmo, que é a população de alta classe do Rio de Janeiro, que aí eles já sofrem uma construção ideológica. Então, e no meio, o que eu costumo dizer é que tá a população de verdade. A população de verdade é esse que você tá falando aqui, ó. Não, isso passa no jornal, mas eu sei que eu posso contar com o policial. Eu sei que se eu precisar, é pro policial que eu vou ligar. Agora, esses 2 extremos, a hostilização é muito grande, mas muito grande mesmo. E às vezes você tá tendo uma atuação correta, tá tudo dentro do procedimento e mesmo assim você é hostilizado. Não, e até porque essa transformação cultural, embora a gente mencionou esses fenômenos de massa mais populares, ela começa numa mudança
na elite. Exatamente. Seja por algumas expressões de músicas, de intelectuais, e isso vai se alterando. Formação acadêmica, fortemente, né? Uma virada ali. E repetição, então você tem um outro modo de pensar em cortes civilizacionais. Eu acho que o grande drama que a gente tem são cortes civilizacionais. Isso que você menciona são cidades partidas. Dentro da mesma cidade. Dentro do mesmo lugar. E é algo assustador. Né? É assustador e é muito preocupante porque todas as instituições de segurança, elas são procedimentadas. Existe procedimento para todas as atuações. Imagina como você consegue criar e introduzir um procedimento para o policial atuar diretamente na rua, onde ele tem que pensar em fração de segundo para ter uma atuação eficaz e eficiente. Só que como você cria um procedimento onde você tem culturas, você tem atitudes tão diferentes. Sim. Tão diferente. É capaz de você fazer uma abordagem em um bairro que é normal no Rio de Janeiro, um bairro mediano, e você ser apoiado pela população. Sim. E aí, falando bem diretamente aqui, é capaz de você fazer o mesmo tipo de abordagem na Zona Sul e você ser completamente rechaçado pelaquela abordagem. E você vê que é a mesma situação e foi empregado praticamente a mesma força. Porque, infelizmente ou felizmente, mesmo o Rio de Janeiro não sendo mais a capital do Brasil, continua sendo a capital cultural. Claro, tudo é gerado aqui antes e isso vai indo para as outras capitais. E nós estamos vendo que o que está sendo criado aqui é algo alarmante demais para ser disseminado para as outras. Você vê a cultura da barricada, tudo iniciou aqui. E hoje a gente já vê em outros estados tendo barricada também. Imitando. Todo fenômeno também do crime organizado, né? O próprio PCC como uma emulação dos pleitos, né, que o Comando Vermelho criou. Então, existe aí tem aquele adágio que São Tomás de Aquino utilizava, que é um adágio grego, que é a corrupção do ótimo é o péssimo. Então, quando o Rio de Janeiro deixa de ser o exemplo laboratório do Brasil para as políticas públicas, porque a ideia é que as instituições numa capital sejam exemplares para ir para o resto, não porque elas têm que se fechar, como é um drama de Brasília, né? Fecha para si. Aqui os nossos servidores são os mais bem pagos, mas o resto que se exploda. A ideia é o contrário, você tem que experimentar da melhor maneira, inclusive com economicidade, aprendendo, para que você gere para todo mundo. Assim foi, por exemplo, né, quando Dom Pedro II criou o Colégio Pedro II. Era uma ideia ali, vamos criar uma experiência de alta educação e que a gente possa difundir para o país inteiro aquela experiência. Até mesmo a polícia, quando foi criada, teve essa noção. Esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento. Eu, enfim, trabalho muito nessa ideia, né? Salvar os dilemas do Rio de Janeiro não é algo localista, é algo nacional. É nacional. É nacional. E você tendo uma boa experiência aqui, a tendência é que, da mesma forma que o ruim também é replicado, é que essas boas experiências sejam replicadas nos outros estados também. Você percebe que isso soa na cabeça de operadores de outros estados? Eles percebem isso? Muito. Pela experiência com a editora, a gente roda alguns estados do Brasil, inclusive grandes eventos. Ramiro, quando você chega num grande evento em que tem policiais do país inteiro, e mesmo você não sendo de uma unidade especializada ou uma unidade especial, você sendo um policial convencional do Rio de Janeiro, você é visto por esses outros policiais que são dos outros estados, muitos deles até mesmo de unidade especializada ou especial, como sendo, caramba, cara, esse cara aqui é herói de verdade, porque o que ele faz lá com a condição que ele tem, se nós tivéssemos esse mesmo problema aqui, não sei se nós conseguiríamos fazer. O que se assemelha muito hoje no Brasil é muito esse fenômeno do domínio de cidade e do novo cangaço, né? Consegue ter uma paridade muito com o que acontece aqui no Rio. A grande diferença é a constância. É que aqui no Rio é o tempo todo. Não, o volume amostral de ações, o desgaste é algo quase que sem igual, na verdade, né?
Eu vou entrar em outra questão. Bom, só né, chamando mais uma vez, né, Gustavo Carvalho, aqui no podcast Debate Brasil, da Unipol. Quem tiver curiosidade, se quiser saber mais da pós-graduação dos demais cursos, unipol.com.br. Também a gente está falando da editora Grifos. Editora-grifos.com.br. Isso. Ótimo, a gente vai mostrar algumas coisas daqui a pouco. Mas eu entro numa pergunta que é o seguinte. A gente está falando quase uma batalha cultural. Eu não gosto. Tem toda uma discussão sobre o termo guerra cultural. Batalha, mas, enfim, o fato que há uma tensão ali. É um conflito, existe um conflito. Um conflito. Lida-se muito com soft power. É uma coisa assim, muito pelas beiradas, né? Que tem que ter muita atenção. Eu tenho né, uma atuação nisso e né, nessa parte cultural, enfim, presidir a Biblioteca Nacional, tenho toda uma atividade na cultura. Hoje mesmo estava lembrando, recentemente o chanceler brasileiro nos Estados Unidos visitou a Biblioteca Nacional. A esquerda sabe a importância disso, eles são muito sagazes. Sabe muito. Eu pedi assim, pelo amor de Deus, eu explicava para internamente, né? Por exemplo, 2 minutos do governo do Bolsonaro dentro da Biblioteca Nacional ia criar um efeito de amainar certas críticas. O cara que odeia livro e tal. Assim, aquilo ia criar um efeito que não se tem ideia. Não se tem ideia. Igual, por exemplo, imagina assim, você tem um filho que toca piano. Aí você vê que algum projeto aprovou uma orquestra. Você vai mobilizar a família inteira. Aquilo ali vai te tocar como nenhuma outra ação. Eu sempre tentava dizer isso, olha só, vocês não têm ideia de um impacto que a cultura gera. Não tem ideia. Até mesmo eleitoral. Não, é um impacto muito grande. Ramiro, assim, é muito grande, mas muito grande mesmo. Esse exemplo que você deu de 2 minutos do presidente na biblioteca ia mudar completamente a visão. Eu vou te falar, isso não é o acaso, tá? Essa fala que eles têm, que o operador de segurança e o militar é ignorante, é justamente para causar isso na população. Por quê? Se eu digo que o indivíduo é ignorante, eu parto do pressuposto que todas as ações que ele comete também são levadas, são ignorantes. Se ele é ignorante, ele é truculento. Se ele é truculento, ele não sabe o que ele está fazendo. Só que isso é tão utópico e tão louco, por quê? Os vestibulares mais difíceis que nós temos, eles são militares e policiais. O Barro Branco, São Branco, Paulo. Não. É dificílimo. O IME é um dos mais difíceis da América Latina. E aí você vai ver, é o quê? É militar, ou é militar ou é policial. Exatamente. Só que eles se apropriam dessa capa da culturalidade. A cultura é minha, então tudo que é inteligente, tudo que é culto, tudo que é acadêmico, somos nós que dominamos. Só que não é verdade. Graças a Deus, nós temos tido uma vertente e uma crescente enorme de operadores que estão publicando livros. Por quê? Antigamente, nós abríamos espaço para pessoas que não eram do nosso segmento e muitas vezes não faziam ideia do que estavam falando. Para serem os ditos especialistas da segurança. E é uma coisa até que eu falo muito com os nossos autores, né? Alguns autores novos que estão começando com o primeiro livro. Cara, escreve. Você tem que escrever. Porque você tem a propriedade para dizer se aquilo está correto ou não. Isso faz todo sentido com a proposta da Unipol, que é muito voltado para o aprendizado ABP, aprendizado baseado em problemas, que tem muito a ver com policiamento baseado em evidências. E toda a nossa proposta, enquanto Constituição da Unipol, enquanto Fórum Internacional de Ciências Policiais, demais ações que o Instituto Arrecife também encampa, é inverter o que em geral existe na produção de pensamento de segurança pública. O que é o clássico, né, no Brasil? Como esses eventos típicos que existem por aí. Algum sociólogo, antropólogo fala, aí você pode até ter um coronel ali ou um soldado tal para falar, para dar uma verniz, mas o tom é dado por esse acadêmico. A batuta é pelo acadêmico. A gente inverteu isso. Eu não sou policial, dei aula por algum tempo, tecnólogo de segurança pública, tô lá, mas na verdade eu sou coadjuvante. O principal, na verdade, não sou eu. O principal é o operador
que tem o aprendizado, que a partir daquele aprendizado, daquela ação, aquele valor prático que tem que ser valorizado, aquilo ali é uma produção de conhecimento, deve se tornar instrumento para inovação tecnológica, inovação de empresa. Algo que assim é porta que eu uso, né, chave de porta para falar de ciência policial. Se nas transformações científicas de modo geral a guerra impulsionou tudo, é um desperdício no Brasil, no Rio de Janeiro, até no mundo, mas especialmente no Brasil, no Rio de Janeiro, nós não utilizarmos a ampla atividade policial para a produção de ciência para todas as áreas. Para todas. Você tem nível amostral que você não tem em nenhum outro lugar. Você vai no CSPP ali, a quantidade de tiro que os caras treinam, você não tem... Enfim. E, Ramiro, são em várias vertentes mesmo. Você vai num hospital público do Rio de Janeiro, aquela prática de medicina que o médico faz ali não é uma prática de medicina normal. Sim. Aquilo ali é uma medicina, muitas vezes, medicina de combate. O cara pega, o médico pega baleado, uma sutura, um corte, e ele tá cuidando desde uma criança até um indivíduo que foi baleado com um fuzil. Então, isso, no âmbito geral, o Rio de Janeiro tinha que ter muito mais conteúdo explícito criado a partir disso. Perfeitamente. A ideia, até indo um pouco para a editora... eu queria que você começasse com isso assim. Você trouxe já o desafio. Aparentemente, numa visão cultural... policial é truculento, é brucutu, não lê e tal. É uma frase que a gente tem... Como é que você foi superar isso? Vamos fazer um negócio para o operador. Uma frase que a gente tem que fala que a época do forte, burro, isso já acabou, já não existe mais. Hoje, o meio policial vem se demonstrando cada vez mais acadêmico porque ele tem que ter, principalmente, certeza da sua atuação. Mais do que ele saber o que ele pode fazer... ele entender o que podem e não podem fazer com ele. Perfeito. Então, a ideia da revista, que foi onde tudo surgiu, a revista surgiu antes da editora. Hoje a revista é um produto da editora. Mas a revista veio antes, era levar o máximo de conhecimento para o operador que está na ponta. A revista, inclusive, desde a sua criação até hoje, e ela vai permanecer desse jeito, ela é grátis. Ela não é vendida. Justamente pro operador que está lá, no chão, no solo, ele ter acesso a essas informações. A revista ela é feita de artigos, como o Ramiro disse no início, não são artigos acadêmicos com aquele molde de acadêmico, que fica até muito mais fácil e prático o acesso e a leitura. É para funcionar como fonte de consulta e fonte de instrução mesmo. Nós vamos ter matérias diversas com operadores diversos falando de temas diversos. Bem diagramado. Desde APH até tiro de precisão. Então, isso aí, principalmente para quem está começando na carreira e até para os que já são mais antigos, para se atualizar, virou um veículo de muita importância, né? Por que o título? OPES é Operadores de Segurança. Tá. É um acrônimo. OPES é Operadores de Segurança. Hoje, eu fico muito feliz de dizer que nós somos a única revista operacional que temos no Brasil. E ela tem uma disseminação muito grande. Bom. Como eu disse, por ela ser grátis, e ela é física e digital, o digital é viral. Não tem controle. É algo que às vezes a gente recebe de novo. E é impressionante, assim, eu acho que tem um amplo... flanco para gente para se ocupar, além dos próprios operadores, a sociedade de forma geral, o cara que é simpático, clube de tiro. Nós temos artigos de atiradores, atletas, né, CACs, porque assim foi feita uma carapuça, criada uma mística sobre os CACs, mas na verdade está parte na cultura brasileira. Na cultura, eu estava falando, né, com um parceiro lá na semana passada em Salvador, ele falou, olha, eu nunca fui de segurança pública e tal, mas a minha memória, quando garoto, eu ia para a fazenda do meu avô, a gente ia caçar, então assim, era um monte de arma que a gente via, e todo mundo, ninguém batia no outro, esse negócio totalmente... Depois que veio essa imagem toda, eu comecei a ver, mas tem alguma coisa estranha aí. E isso, Ramiro, não foi uma criação...
cultural que as pessoas aceitaram, foi algo que foi muito imposto. Não, foi algo contrário ao próprio referendo, exatamente. Né? Foi referendo, né? Foi 2005. 2005. Você via, e aí vou usar um exemplo de uma pessoa muito famosa, muito ilustre, que era o cantor Luiz Gonzaga. Ele ia com a sua sanfona e com o seu coldre preso no cinto com um revólver. Essa eu não sabia. E ele ia pro palco fazer o show dele, porque sim. aquilo era algo que era comum, era o normal. Sim. Só que foi criado uma ideia de não, a arma sozinha, ela vai saltitando e mata alguém, né? Tira a persona do operador e vira só a arma em si, o instrumento, que é o instrumento nocivo. Sim. Então, muito da revista é para desmistificar muitas coisas e tentar trazer a população, o meio civil, para dentro do que é a vida de um operador e humanizar mesmo, né? Coisa que a gente tinha perdido tanto que o operador deixou de ser humano, é um ciborgue. Sim. E só o criminoso que é tido como humano. Não, e essa imagem, eu já até utilizei aqui em uma outra conversa, da imagem negativa do policial, isso aconteceu muito nos processos de contracultura, a partir dos anos 60, 70, nos países em que havia uma resistência, quando houve uma virada, isso deslanchou, por exemplo, na Espanha, La Movida, uma vida cultural, que foi muito forte no cinema, gerou uma série de obras, e uma dessas obras era para mostrar a caricatura do policial madrilenho, que torcia no Real Madrid, era franquista, e na verdade tem uma que é uma comédia, né, que era o Torrente el braço tonto de la lei. Então, é uma figura que era o típico barriga de capacete, tarado, bigodudo, corrupto, bigodudo, que era a faceta que eles criaram do policial. E isso, em alguma literatura, em alguma mesmo cinematografia, não é muito diferente, aconteceu até mesmo no Brasil. Muito. E depois, para você virar isso, ficou muito difícil. Então, é uma grande batalha. É algo muito técnico, é algo muito preciso que eles fazem. E existem várias coisas que acontecem dentro disso. Por exemplo, a gente pode citar aqui como exemplo a espiral do silêncio. Sim. Porque você acaba não concordando, a população não concorda, mas ela se cala. Sim. Justamente com o medo da repressão do eu não vou ser aceito porque eu tenho esse tipo de opinião. Não, eu não concordo. Eu acho que o certo é o policial. O bandido tem que acontecer isso, isso e isso. Sim. Aí você é visto como um monstro. Aí eles param eles tentam desumanizar o policial e você também porque você concorda com ele. E aí as pessoas acabam se calando e não expõem a sua opinião por causa disso, né? É justamente o que acontece na espiral do silêncio. Exatamente. Agora, vamos entrar um pouco nessa parte antes de a gente fechar com essa parte ainda da editora, um pouco da tua atividade como na guarda. Você tem alguma leitura sobre esse movimento recente da decisão do Supremo? Tem, sim. A pressão que houve sobre os municípios em relação à segurança pública? Então, Ramiro, a pressão que houve sobre os municípios, nós no Rio de Janeiro estamos sentindo agora. Mas essa pressão já acontece nos outros municípios há muito tempo atrás. Sim. Nós no Rio de Janeiro, nós éramos uma das duas únicas capitais de estado em que a guarda não era armada. É Recife e Rio de Janeiro. Agora, com essa nova iniciativa do prefeito, a guarda do Rio de Janeiro, pelo menos um grupo, vai ser armado, e a ideia é fazer o seguinte, é fazer com que o crime de proximidade... Aí, gente, quando eu digo crime de proximidade, o que é? É o furto de celular, os pequenos assaltos que acontecem nas vias. Então, é esse tipo de crime que a atuação da nova guarda vai fazer. É contra esse tipo de crime. Não é contra o crime organizado, tomada de território, fuzil, não é isso. Mas você não acha que é esse tipo de crime de proximidade que gera... A sensação de insegurança. Exatamente. Porque, na verdade, no episódio passado,
gente conversou com o Gabriel Costa, que é o estatístico da aula na Unipol, e para ele é um desafio que ele vem de uma outra área, mas é muito interdisciplinar, e mostrar os instrumentos da estatística. A gente estava conversando sobre uma crítica que um outro professor nosso faz, é o grande coronel Onivan Elias, sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário. Tem incongruências, tem falhas, tem muito problema. E eles pautam muito a questão da letalidade policial, tudo isso pauta muito as políticas de segurança. E uma das ações que pauta as políticas de segurança é a sensação a partir do índice de homicídios. Só que em certos locais, ou talvez de forma geral, outros índices apontam a sensação de segurança. E outros índices, às vezes, por quem é daquela localidade, são muito mais impactantes do que justamente você medir só pelo índice de homicídio. Exato. Você falou sobre o anuário e você vê como o dado ele diverge de quem está na ponta trabalhando. Eu passei uma época da minha carreira no grupamento especial de praia. Justamente naquela época onde teve o boom dos arrastões. Isso no século XXI. Isso. Porque teve um boom anterior. Lá atrás, o que eu tô falando aqui, 2014, nessa época. Então, quando você pegava o anuário, e nós estávamos atuando diretamente na rua, a gente sabia onde era a mancha e como a mancha se mexia. E era para onde a gente ia. Se você pegava o anuário daquela época, você pegava o índice de furtos e roubos do Arpoador. Para quem não conhece o Arpoador, quem não é do Rio de Janeiro, o Arpoador é a divisa entre Ipanema e Copacabana. Onde você vê na Pedra do Arpoador que o índice ali, para quem está atuando diretamente, é gigantesco, quando você pegava o anuário era 0. E aí a gente foi tentar entender o porquê daquilo ali. Porque aquela área é a divisão entre 2 delegacias. Ou era registrado para uma delegacia, então a área ia para Ipanema, ou era registrado para outra delegacia, a área ia para Copacabana. Aquela área ali virou uma zona morta onde não tinha registro nenhum. Só que ali era justamente onde acontecia a maioria dos crimes. Então, quem estuda o dado, quando ele não tem uma boa captação de informação, vai acontecer isso. E quando você disse sobre a percepção da população sobre o crime de proximidade, é justamente onde a população sente que melhorou ou piorou a criminalidade. Não é... Que é uma ação direta sobre ela. É claro que a gente sofre o mal da tomada de território aqui no Rio de Janeiro, e é um mal muito grande, e que deve ser combatido, mas a grande massa da população que está no dia a dia na rua, indo trabalhar, voltando para casa e tudo, ela sente mesmo quando ela entra no ônibus público, ela é assaltada, quando ela está na rua, leva um celular, a mulher está andando, carrega uma bolsa. Não, isso cria efeitos assim, deletérios, cria traumas. Tanto que assim, eu não faço nenhuma objeção. A pessoa não quero mais morar no Brasil, no Rio de Janeiro, porque... Eu fazia antes. Eu faço hoje eu já... Eu compreendo, porque o cara é massacrado. E eu conversando com as pessoas, assim, você fala... Imagina alguém que já foi assaltado 10 vezes, 13 vezes. E eu já ouvi pessoas assim, não, já fui assaltado 13 vezes, já me roubaram 10 celulares, eu fico assim... E é uma coisa, Ramiro, que a população... ela começa a não ver o crime como um crime. E muito como impulsionado natural, pelos veículos. Normal, perdão. Nós tivemos recentemente o caso da carga de carne, do caveirão que estava ao lado da carga de carne. E aí, qual é a manchete que você vê? População invade, entra na área restrita para pegar a carga de carne. Ramiro, eles estão furtando. É criminoso. Aquilo não é a população. Se você estiver andando na rua, você vê uma carga de carne, você vai virar, não, tem uma carga de carne aqui, vou lá pegar. Você não vai fazer isso. A diferença de quem furta R$2 para 2 milhões é só oportunidade. O cara que furta R$2, se ele tiver a oportunidade de furtar 2 milhões, ele vai furtar 2 milhões. Então, é feito de uma maneira para não trazer como aquele cidadão sendo um criminoso. Não, a população foi lá e pegou. Não é Robin Hood.
Não é desse Exato. jeito que funciona. Quanto mais a gente romantizar essas atuações, mais a população, e aí eu não estou dizendo no morador da localidade, não, eu estou falando em âmbito geral, ela vai ver aquilo como uma normalidade. Sim, com certeza. Não, vai retroalimentando, a palavra certa é normalizando, né, como algo, uma norma. Normalizando o crime. E aí, como fato quando corriqueiro. você age contra o crime, quem acaba se tornando o errado é você. Porque se aquilo é normal e você tá indo para que aquilo não aconteça, não, você tá maluco? Deixa aqui, deixa o pessoal pegar, por que o pessoal não pode pegar? Sim. E o policial se Agora, torna deixa errado. eu perguntar uma coisa na atividade da guarda. Existe uma preocupação em, quem sabe, ou se existe no Brasil, não sei se você tem conhecimento disso, da guarda poder fazer algum termo circunstanciado? Porque é uma das grandes exemplos de como Santa Catarina, para a PM, já fez, isso ajuda muito, né? A ter um certo ciclo ali melhor da denúncia. Sim. Enfim, não ter essa cisão tão grande, mas chama atenção porque muitas vezes, especialmente em lugares turísticos ou na própria ordenação da cidade, a guarda muitas vezes é o primeiro contato. E de fato, né, eu lembro de um levantamento em acho que foi 2017, mais ou menos, o que chegava para PM de rádio patrulha, 70%, 65%, acho, era briga de vizinho em ordem de menor pública, potencial ofensivo. Que é coisas que muitas vezes a própria guarda podia ter resolvido. Então, pouquíssimos são os países no mundo que não tem ciclo completo de polícia. Sim. Brasil é um deles, em que as funções são partidas, né? Então, a tentativa das polícias, que são as polícias que estão diretamente fazendo patrulhamento, conseguir fazer o termo circunstanciado, isso é uma briga muito grande que vai para várias esferas e várias vontades. Nós tivemos recentemente um problema com a PRF, que a PRF fazia o TCO e não pode mais fazer, agora pode fazer de novo, justamente porque esbarra em atribuições de outras polícias, justamente por não ser ciclo completo. Se fosse ciclo completo, mesmo existindo várias polícias, todos eles iam fazer o ciclo todo, então não teria problema. Hoje, nós temos uma polícia para dentro do presídio, que é a polícia penal, nós temos as polícias ostensivas que fazem o serviço na rua, tanto federal quanto estadual, e agora, né, a nova vertente é a municipal. Nós temos a polícia civil, que é o investigativo, junto com a polícia federal. Então, tudo isso criam rupturas dentro do processo que aí geram bastante problemas. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem previsão da guarda fazer o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Por enquanto, hoje não. Sim. Tanto que nós nem vamos participar dos pedidos de ocorrência que são do 190. Vai ser um pedido de ocorrência diferente, não é o mesmo pedido. Perfeito. Agora, retornando aí o assunto da editora Grifos, mais uma vez agradeço, porque eu que agradeço. Falei da Unipol, né, dos nossos projetos, o Gustavo marcou a reunião, a gente conversou para apoiar, inclusive os primeiros alunos vão receber a revista, desconto, né, na compra da editora. Então, eu acho que de fato a gente precisa criar algo que eu aprendi com o pessoal amigos também do Diário da Honra. Existe algo na comunicação que é... eu não sei se o termo era esse, eco de comunicação, alguma coisa assim que... Né, o JP lá do Diário da Honra me explicou que é algo que a esquerda faz isso, os jornais fazem isso. Mas fazem muito. Tem um livro que muito bom. Um fala do outro, às vezes é a mesma coisa. Isso. E vai criando um eco. Por isso que, assim, você às vezes olhar uma matéria do Globo, do Estadão e da Folha, parece que são quase iguais, assim, mas muitas vezes é de propósito, porque você cria o mesmo eco, ao contrário de um rivalizar com o outro, um ajuda o outro. E nas duas vertentes, tanto com intenção para criar o eco, quanto às vezes é por desleixo mesmo para não procurar outras matérias. Mas falando de assuntos correlatos, assim, de coisas que precisam ganhar um impulso, a gente faz pouco isso, porque às vezes uma noção errada de rivalização, né? Quando na verdade a gente precisa dessas, né, de um se irmanar com o outro para a gente produzir. É a questão de, né, Santo Agostinho,
o mal é a ausência do bem. Então, se a gente não fica fazendo... Não... Tem uma publicação, um livro que é muito bom, que fala especificamente sobre isso, que é Acredite, Estou Mentindo para Você. E ele dá exatamente a métrica de como isso é feito, desde o jornal de bairro até os jornais de grande veiculação. Sim. Justamente sobre esse eco. E da mesma forma que eles fazem, é muito pertinente nós fazermos também, porque senão a gente vai continuar perdendo. Claro. E a ideia é a gente conseguir combater, chegar o momento de ficar igual para igual. Hoje a gente está muito longe disso, Sim. porque a voz ainda é muito deles. Mas vai chegar o momento que a gente vai ficar de igual para igual. O fato de ter criado a editora e ter apostado nisso, ter quebrado esse paradigma de que o policial não lê, o policial tem dificuldades e tal, é truculento, é uma aposta de uma desconfiança de algo que está popularmente difundido, culturalmente difundido. Eu vou dar um exemplo. Parece, né, um dos roteiristas, correteiristas do Tropa de Elite disse que inicialmente foi apresentado para o João Moreira Salles, produziu o filme, e ele teria dito: brasileiro não gosta de polícia, isso não vai dar certo. Tem um rapaz aí que quer fazer cinema, que é um físico, que no caso é o José Padilha, fala com ele, quem sabe ele arranja. E acabou dando certo. Mas houve uma coragem de quebrar um paradigma. Não, peraí, será que não gosta mesmo? E houve uma insistência. Com a editora, como é que foi essa quebra? Imagina, vamos produzir isso aqui. Será que o policial vai ler? Entendeu? Ainda que dentro do mercado editorial, a gente sabe que numa tiragem há um percentual menor que vai ler todo o livro. Isso não importa. Há um percentual que vai ter como consulta. Quem vai produzir, por exemplo, às vezes uma tese, alguma coisa, vai poder talvez ler 1 ou 2 capítulos, aquilo vai ser importante. Mas você precisa de que seja 5% que vai ler para você ter uma camada de que essas obras se tornem referência em jornal, referência para uma autoridade, e você vai criando uma malha. Uma malha. Ramiro, eu vou te falar que você fazer um comparativo é muito bom sobre o que é o mundo editorial, só que aí eu vou abrir um apêndice. Existe o mundo editorial e existe o mundo editorial operacional, que é muito diferente, mas muito diferente mesmo. Como? Vou te dar um exemplo. O mundo editorial normal não existe lançamento de livro em janeiro e dezembro. Não existe por quê? Por vários fatores. Eles acreditam que não existe venda e, além do que, as gráficas estão se preparando para as escolas. Para a gente, isso funciona muito. Um dos exemplos, tá? Mas aí vou bater em números. Hoje, para um livro se tornar best-seller, ele tem que vender, em média, no Brasil, 7 mil exemplares. Nós temos livros que são do nosso segmento. E aí eu posso até dar como exemplo, porque é um grande amigo, o Nunca Toxino do Ronei, que já bateu mais de 15 mil. Uau. Então você vê... É um nicho potente. Né? É muito potente. Quando nós lançamos a revista, nós vimos que tinham muitos articulistas que eles tinham muita, como diz o Grace, muita garrafa para vender. Então a gente identificou o seguinte: cara, não tem como eu pedir para que ele coloque todo esse tipo de conhecimento que ele tem em 4 páginas. E aí nós começamos a fazer o incentivo de não, cara, então vamos pro livro, não tem jeito, vai ter que ir pro livro. E com uma surpresa muito boa, isso teve uma aceitação gigantesca. Porque da mesma maneira da revista, hoje nós somos a única editora que é operacional no Brasil. Diretamente. Com os nossos autores, tanto policiais quanto militares, ou quem é da área do direito que fala sobre esse tema, ou estudioso do tema. Nós temos algumas outras editoras no Brasil, e aí eu posso citar porque são irmãs, que é a Millennium, só que são livros muito mais técnicos. É uma medicina legal, é algo assim. Nós temos a Última Ratio, são temas mais acadêmicos. E a Bibliex, que é a parte de defesa. A Bibliex, exatamente, que é de defesa, muito boas. Só que o livro voltado para a operacionalidade mesmo, que são o foco dos nossos livros, nós somos a única. Não, e eu falava uma coisa antes também, lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, na França,
tem uma cultura muito forte de revistas, por exemplo, de caça, tiro e caça. Sim. É impressionante como a gente não tem... Isso é uma deixa tremenda, né? Como isso não... Ou se teve até uma pesquisa a ser feita, né? Da Biblioteca Nacional, que será que já não foi feita? Talvez já tenha circulado, esmoreceu. Mas é um campo também, porque tem muita gente que gosta. O mundo editorial para os CACs, por exemplo, é gigante. E Ramiro, é muito grande mesmo. Nós temos um grande evento aqui no Brasil, que é a Shot Fair. É considerado um dos maiores eventos do tiro da América Latina. Logo que nós tivemos a mudança de governo, muitos empresários de marcas até muito grandes, e até mesmo o público achou assim, caramba, agora a gente está desolado, vai ruir e vai acabar. Ainda bem, nós tivemos uma última edição agora, esse ano, da Shot Fair, que ela dobrou de tamanho. Aí, vai além do governo. Exatamente, né? O próprio governo entendeu o tipo de potencial econômico que gira em torno daquilo ali. E é muito grande. Mas muito grande mesmo, exatamente pelo que você disse dos caçadores, do colecionador, do atirador, porque querendo ou não, até mesmo para o próprio atirador, não é um esporte que é barato. Não. Então, o fluxo de dinheiro que gira em torno daquilo ali é algo muito grande. Sim. E é também quem consome os livros da editora. Esse grande parte é desse público. Bacana. Muito bom, muito bom. Vem cá, fala um pouco, você trouxe aqui a revista, a gente já falou. Esse aqui que quando a gente conversou, você estava falando, estava lançando, né? Isso, estava lançando. Na Amazônia. O livro do Visacro é o penúltimo a ser lançado pela editora. Teve um depois? É o Tempestade da Amazônia. Esse foi o último a ser lançado pela editora. Não, entendi. Não, eu digo do Visacro foi o último. O Visacro é o último. Esse aqui é do Fernando Montenegro. Coronel Fernando Montenegro e do Léo Melo. Prefácio Alexandre Garcia. Tivemos a honra do prefácio do jornalista Alexandre Garcia nesse livro, coisa que foi adquirida pelo Coronel Montenegro, que é amigo do Alexandre Garcia. E esse livro aí, para quem é do Exército, e principalmente quem é do Exército antigo, é uma história muito emblemática no Exército, que é a Operação Traíra, que é uma operação que teve uma invasão numa base militar na fronteira do Brasil com a Bolívia. E esse livro conta essa história de como tudo aconteceu. Você lembra da época exatamente? Anos 80. Anos 80. É uma ficção realista. Tá. Ele muda personagens e tal. Isso. Ficção realista. Só que tem muita coisa aí que é muito, muito palpável, né? Que até dados, mapas, personagens. Então, quem teve a experiência quem teve convívio com alguém que viveu, pode ratificar todas as histórias que estão aí. Quem escreveu foi o Coronel Montenegro, junto com o museólogo Léo Melo. Nós recebemos aqui alguns episódios atrás o coronel Wilton Ribeiro, que tem um livro que está ali atrás de você, Recuerdos da República Dominicana. Ele começou a escrever e assim, é uma demonstração de quanta história importante. Ele foi coronel e comandante da polícia do Rio de Janeiro. Tem um outro livro que ele publicou recentemente, sobre a origem do caveirão. Ele é o homem que criou o caveirão. Mas isso ali é interessante, né, sobre a República Dominicana, que o Brasil levou um destacamento para lutar contra o Fidel Castro, para que a República Dominicana não fosse dominada, né, pelos comunistas. Então, foi uma atuação. Ele até explica que quase que eles vão para o Vietnã, o Brasil ficou ali, ir e não ir, com os americanos. Mas só para mostrar como isso, né, o que o coronel fez, né, nessa obra, como o que vocês estão trazendo grandes histórias que precisam ser contadas, porque nós temos heróis, temos heróis, e isso precisa ficar materializado, digamos assim, virar autor e autoridade. Exatamente. Isso que vai fazer autoridade. Nós temos o livro Bop, a Origem da Mística, que foi escrito pelo Coronel Amêndola, que foi o criador e idealizador do Bop. Sim, não, o Wilton tem um respeito tem uma história dentro do livro que o Bop do Rio de Janeiro foi combater na Angola. Sim. E era coisa que é inimaginável. Uma tropa que nem é de segurança nacional, é uma tropa bem... Cara, uma polícia que foi combater lá. Então tem essa história também no livro. Existem coisas que a gente nem imagina, né? O americano é muito bom em fazer isso, né? Levantar o nome dos seus heróis. Sim. A gente tem uma deficiência muito grande com isso. É aquela frase que é por isso que a gente não ganha Nobel, né?
porque a gente destrói os nossos heróis, infelizmente. Isso um pouco na literatura ficou muito marcado, que é uma coisa meio latina de cultivar o anti-herói. Sim. No Brasil, isso ficou marcado no século XIX ainda pelo sargento de milícias, Memórias do Sargento de Milícias, que é uma espécie ali de coisa meio burlesca, assim, e isso se repetiu muito na literatura, porque da literatura vai pro cinema, né? Então muitos personagens assim. Você não vê que até hoje idolatram um Lampião? Também, pois é. Enfim, na segurança pública é muito marcado a idolatria aquele que era um bandido famoso, era bonitão, o cara, era o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio era inclusive há suspeitos de ele ter já um contato inicial com o Comando Vermelho e tal. Ele era um assaltante de bancos. Foi feito um glamour em cima dele a partir de uma obra que foi feita por um jornalista. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, é o título. Depois virou filme. E muitos demorou-se para se perguntar assim, mas como assim? Por que isso? Tem um sociólogo, tem um grande sociólogo brasileiro que foi o Edmundo Campos Coelho. Ele tem um artigo que uma vez eu reproduzi, chama-se Anestesia Local, que ele explica que assim, a população ficou muito anestesiada com a violência, ficou muito paralisada com a crise de segurança. E ele, quando ele vai falar desse livro, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, ele vai falar assim, mas peraí, agonia do quê? O cara era bandido. Como que agonia? Porque o livro é o personagem com uma agonia, mas que agonia? O cara não... Isso tenta materializar, de alguma maneira, que a pessoa não tem escolha. Pois é. Ele foi colocado naquele local, quando a gente sabe que não é desse jeito. O meio influencia, mas não domina. No final de tudo, a escolha parte diretamente do indivíduo, se ele vai fazer ou não. Tanto que a gente coloca que dentro das comunidades, 90% são pessoas decentes, que saem todo dia para trabalhar. Então você vê que não é o meio não te domina, né? Ele pode te influenciar, mas não dominar. Agora, o que você tem alguma previsão de novas publicações, alguma coisa que você pode trazer de futuro? Tem dois livros que vão sair agora recentemente, ainda não posso falar. Em breve, né? Em breve. Serão depois do Tempestade da Amazônia. Um que é justamente por uma coisa que você perguntou do termo circunstanciado. É um livro falando sobre isso. E a gente vai ter recentemente agora um livro falando sobre fisiologia corporal e tiro. Legal. Como as duas coisas combinam. São os dois que estão no forno. Ótimo. Bom, e além disso, a edição da revista saiu uma agora, mês passado, a próxima vai sair em outubro. Como é que funciona a parte editorial da revista vocês recebem propostas? Por exemplo, alguém que está nos assistindo, tem algo bom para publicar, não encontra espaço, vocês avaliam manuscritos? Já vou trazer uma novidade aqui, tá? Que ainda nem foi divulgada, vão me matar, mas eu vou falar. Nós tínhamos duas vertentes de publicação. Publicação quando o autor é autor grifos, e aí a pergunta principal dos autores é: quanto isso vai me custar? Nesse caso, ele não arca com nada. Vocês aqui... Exatamente. Nós que buscamos, esse autor aqui faz parte da gente. E nós temos os autores que são propositores de manuscrito. E esses aí, depois da aprovação do manuscrito, ver se ele está de acordo com a linha editorial, aí ele vai para os segmentos de dentro da empresa para saber como ele vai ser produzido. E aí a conversa com o setor de produção mesmo, e com o autor. E aí a gente está com a terceira vertente, que é até se você já produziu o seu livro. Porque dentro do Brasil, nós temos muitos operadores que fazem produção independente. Isso é ótimo, porque gera muito conteúdo acadêmico ou conteúdo literário do segmento. Mas eles esbarram numa coisa que é a linha de escoamento e de venda. Porque é difícil, né? Porque senão o cara, ele é autor e ele que vai ter que vender, ele que vai ter que fazer. Eu vi muito isso. Muito. O exemplo que eu mencionei do Jairo Ribas, que é um baita livro, foi uma editora pequena, não fez uma revisão. Uma pena, mas
Já faz um tempo. A gente pode então, e aí essa nova terceira vertente que nós estamos lançando é justamente para a gente captar esses livros que já foram colocados para rodar, já estão em rua. E uma linha que eu não sei, que pode ser também uma pesquisa interessante, é a quantidade de publicações de manuscritos nas academias. Tem muita coisa interessante que precisaria de uma adaptação. Tem muito. Muitas vezes a certos assuntos, por exemplo, a gente tem pesquisado no âmbito da Recife sobre o segurança presente, que é uma política pública muito interessante do estado do Rio de Janeiro, muitas vezes não se conhece lá fora, ela gerou resultados, tanto que tem sido ampliada, e há pouca produção. Sim. Há alguma produção dentro da academia Dom João VI, então pegar um pouco de alguma coisa disso e disseminar. O operador ele fica muito preocupado, Ramiro, em operar. E é difícil dele até ter um tempo de cara, sentei, agora eu vou colocar isso aqui no papel, e a editora cria facilidade para que isso aconteça. E né? é um esforço muito grande. Tem quando o Leonardo Novo esteve aqui, recentemente teve os cortes vão saindo, né? Então, aí tem que foi muito interessante que eu relembrei, né, pelo corte. E ele fala, parece que um coronel chega para ele, mas como é que pode? Aí você dá aula, você faz pós-graduação e tal. Aí ele responde assim, olha, coronel, tem uma coisa que eu tenho certeza, eu durmo muito menos que o senhor. Porque ele falou, tem muito esforço também, é um trabalho. É um esforço muito grande. E ainda mais porque quem já é da área acadêmica, ele já tem um convívio com a produção de literatura. Sim. O cara que é operador, às vezes ele não faz ideia de... Cara, eu não sei nem como é que eu começo. Destrava, eu tenho a ideia. Né? Como destravar. Isso, eu tenho a ideia, eu sei o que eu quero. Agora, como é que eu vou começar a escrever? Então, a gente consegue dar esse suporte, até mesmo por conhecer a rotina e saber como é que consegue dar esse suporte para o operador, legal, objetivamente. Legal. Obrigado, Gustavo. Obrigado por ter trazido tudo isso. É muito importante esse trabalho da editora, vocês estarem aqui, e queria que você finalizasse com algumas sugestões de leitura, o que a editora está trazendo, o que você sugere também para o público. Nós temos 2 livros, como eu sou quem recebe os manuscritos e eu dou a primeira leitura, eu sou apaixonado por todos, né? Só que a gente tem alguns livros que são os livros que são mais casados com a realidade que a gente tem hoje, né? Então a gente tem indicação, todos eles, mas o BOP é uma indicação muito grande. O Massacre, que é o livro do Visaca, esse livro aqui, se você quer entender... ficou muito bonito. Se você quer entender um pouco do limiar da realidade e de até onde vai a natureza humana, esse livro aí, ele te diz muito disso. Nós temos o Alta Performance dos Comandos Anfíbios, que foi escrito pelo Alexandre Barbosa, que ele pega a realidade dele de caserna, de oficial, 01 do curso dele de Comanf, e ele vai e leva isso para as empresas. Então ele tenta fazer esse casamento entre tudo que ele aprendeu lá e como você vai agir dentro do meio empresarial. O do Rodney Lisboa, Operações Especiais no lançamento, enquanto ainda presidente da Biblioteca Nacional. Esse é um ótimo livro, são vários artigos que ele fez sobre as operações especiais. Ele cita até tropas de operações especiais femininas. É uma pesquisa muito bem feita nesse livro aí, Operações Especiais. Além disso, as nossas revistas, né? Que vocês conseguem baixá-las. Tem o conteúdo no nosso site, www.editoragrifols.com. Todas elas estão disponíveis e nós temos elas fisicamente, que estão nos nossos pontos de venda no Rio de Janeiro, onde vendem os nossos livros, né? Espalhados pelo Rio. E a área, segurança pública, ciências policiais, segurança defesa, pública, direito, né? Tudo daqui, desse por exemplo, nicho. Isso, é o do novo, né? O direito operacional. Quem é da área do direito que tem essa temática do penal, a gente tem um autor que é o Luciano Lara, que ele fala sobre porte de arma e legítima defesa armada. São os 2 livros dele que são muito bons também. Mas a revista também tem essa abertura, por exemplo, alguém tem um artigo interessante que é... Nós temos uma aba no nosso site
que mandar... ela novos autores. Tá. Então é só entrar em contato, tanto faz do livro quanto o artigo para a revista. E aí passa pela equipe de seleção, dá uma olhada, não, esse aqui, ó, Legal. casa legal. e a gente publica. Legal. E sem custo, principal, né? Pois é. Puxa, parabéns aí por todo o trabalho. Meu amigo, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite de você, eu falei, não, claro que eu vou estar lá, prestigiar, estar aqui junto. E é sempre bom falar sobre esse tema. Maravilha. Bom, agradeço a todos que acompanharam aqui o Debate Brasil, da Unipol. Sigam também as nossas redes e aquilo que a gente faz, né, para desenvolvimento da ciência policial. A gente tem maiores detalhes no unipol.com.br. Até a próxima. Um abraço.